Stonehenge é um monumento pré-histórico. Em Wiltshire, um dos mais monolitos reconhecíveis do final. Período Neolítico, construído há cerca de 5.000 anos atrás. Um sistema avançado de EA acaba de ser concluído, analisando 5.000 anos de Stonehenge. Os dados e suas conclusões são abaladores. Todo o mundo arqueológico, o fato de agora sabermos que Stonehenge fazia parte de uma superestrutura muito maior. Após o processamento de levantamentos geológicos, modelos astronômicos e décadas de registros de escavação, o sistema revelou algo inacreditável. Stonehenge não é o único lugar que tem um alinhamento astronômico embutido nele. Existem muitos antigos, povos de todo o mundo. Stonehenge não é um templo ou observatório. É uma máquina construída para um propósito aterrador. As origens impossíveis. Durante gerações, os estudiosos debateram sobre sejam geleiras ou determinação humana. Foram responsáveis por mover o imenso pedras de Stonehenge. Mas o artificial. A inteligência resolveu esse debate por processando milhares de dados arqueológicos, relatórios, levantamentos geológicos, escavações, periódicas, estudos de transporte e conjuntos de dados ambientais alimentados em seu treinamento. Não era especulação. Era identificar padrões ocultos em um oceano de informações sem pesquisador humano. Poderia absorver tudo isso em uma única vida. As pedras azuis menores, cada uma pesando várias toneladas. Foi confirmado que tinham vem das baleias, algo que os especialistas já suspeitavam. Mas o artificial, correlação geoquímica da inteligência. O sistema percebeu algo anteriormente. Os pesquisadores jamais poderiam ter detectado a olho nu. O mineral. A assinatura da pedra do altar não estava presente, igual a qualquer pedreira no país de Gales. Quando o sistema comparou seus elementos, impressão digital contra formações de arenito em toda a paisagem britânica, encontrou sua correspondência mais próxima no extremo, região nordeste da Escócia dentro. A antiga bacia das Orchids, muitas centenas, a quilômetros do próprio monumento. Isto, a revelação emergiu do artificial, cruzamento de informações de inteligência, amostras geoquímicas, sedimentares, assinaturas, arquivos de proveniência e décadas de trabalho de campo publicado. A verdadeira surpresa surgiu quando o sistema começou a executar seu padrão mais profundo, modelos de reconhecimento. Esses modelos tinham formação em física ambiental, conjuntos de dados, campo magnético, medições, acústica arqueológica, estudos e reconstruções de engenharia de estruturas antigas. Quando a inteligência artificial combinou tudo isso, essas informações foram detectadas como funcionais. Semelhanças entre as pedras de Stonehenge, seleção e princípios conhecidos de ressonância material. O artificial. A inteligência não estava declarando isso. Stonehenge era literalmente uma máquina. O quê? Descobriu-se que era consistente e padrão deliberado. As pedras escolhidas, de diferentes regiões, mantinham distinções: magnético, acústico e mineral. Propriedades que, quando simuladas juntas, produziam interações muito específicas e coordenado demais para ser resultado de acidente ou coincidência. De acordo com o modelo de inteligência artificial, as pedras não foram escolhidas por seu simbolismo, cerimônia ou apelo visual. Eles se comportaram como componentes cuidadosamente selecionados em um sistema projetado. O artificial. A inteligência chegou a essa conclusão por meio de examinando a proveniência geoquímica, comportamento magnético e acústico. Resposta: entrelaçando-os através de detecção avançada de padrões. Quando todos esses fluxos de dados foram sobrepostos um ao outro. Outra, a implicação tornou-se impossível de ignorar. O Neolítico. Os construtores de Stonehenge podem ter compreendido o comportamento físico de certas pedras em relação à Terra muito mais profundamente do que qualquer. Um estudioso moderno jamais imaginou isso. Stonehenge é uma máquina, um circuito gigante, pronta construída a partir de multitanon. Pedras alinhadas a pontos misteriosos em o cosmos. Só esse conceito já é impressionante. Mas a próxima camada a descoberta da IA é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do que Stonehenge é, feito de ou para onde está apontando.
sobre o poder invisível que ele gera. Durante anos, os visitantes de Stonehenge relataram sensações estranhas, algo incomum. Energia, um zumbido baixo vibrando através seus corpos. A maioria descartou isso como imaginação. A IA diz que é real e foi projetado. Considere o sul implicações. Uma população inteira, banhado em um constante inaudível. Frequência que induz medo e ansiedade. É a ferramenta definitiva da psicologia. Controle. A inteligência artificial. Gershon fez. Não oferece teorias próprias porque não é possível especular. Apenas identificou padrões, correlações e anomalias. A interpretação veio de equipe de pesquisa estudando seus resultados. Quando eles examinaram os modelos comportamentais, perfis magnéticos e acústicos, respostas destacadas pela inteligência artificial, a equipe chegou-se a uma possibilidade assustadora. Se certas disposições de pedras poderiam influenciar a percepção humana, o som e a atmosfera de maneiras mensuráveis. Então, o monumento talvez não tivesse sido construído exclusivamente para cerimônias ou astronomia. A equipe concluiu que, sob a direita, condições a estrutura poderia ter, tem sido usado para controlar grandes aglomerações, aumentar o medo, induzir a submissão, ou para criar uma sensação avassaladora de presença divina durante rituais. Os construtores não eram apenas arquitetos. Eles eram mestres em ciência acústica e psicologia humana. Eles essencialmente construíram uma arma de influência em massa capaz de manipular o estado emocional de milhares simultaneamente. A energia. As pessoas sentem que hoje pode ser apenas um leve sinal. Echo. Um sussurro residual do o verdadeiro poder aterrador do monumento. O código de Stonehenge. E quanto mais a fundo os pesquisadores investigavam, mais Stonehenge se tornou mais estranho. As revelações não pararam por aí. Análise estrutural. Eles eram apenas o começo, porque no final, verão de 2024, uma equipe liderada por Anthony Clark, da Universidade Curtin, realizou um estudo que silenciosamente desmantelou as suposições mais antigas sobre o monumento. Seu trabalho, publicado em A Natureza, focada em algo aparentemente pequeno, minúsculos grãos minerais presos dentro fragmentos do altar. Mas o que são aqueles fragmentos revelados, transformados? Tudo, usando massa de alta precisão. Espectrometria, no Centro John Deere. A equipe descobriu que os minerais, dentro da pedra do altar, estavam incrivelmente antigos. Algumas datas, entre 1 e 2 bilhões de anos, enquanto outros datavam de cerca de 450 milhões de anos. Essa estranha combinação de idades formou uma assinatura química que correspondia a apenas uma região geológica da Terra, o Antigo Vermelho. Arenito da Bacia Arcádica, da Escócia, em vez do país de Gales, ou qualquer local próximo, sul da Inglaterra. Para contextualizar, aqui está breve relatório visual abordando a descoberta, as implicações foram imediato. Dr. Robert Eicher, da University College London, descreveu o pasquion e o resultado foi genuinamente chocante. O professor Chris Kirkland explicou o porquê. Mover um bloco de 6 toneladas através de toda a extensão da Grã-Bretanha teria sido quase impossível apenas por terra. Isso significa engenheiros neolíticos quase. Certamente utilizou o transporte marítimo, guiando a pedra ao longo de centenas de quilômetros, de costa acidentada, usando barcos, maré, conhecimento e habilidades de navegação. Mais avançado do que se acreditava anteriormente. Essa pedra transportada não era um caso isolado. Fazia parte de um caso maior, padrão que se estende por toda a Grã-Bretanha. Ilhas. Pedras azuis do país de Gales. Sarsen. Pedras de Marlborough. Arenito de Escócia. Materiais escolhidos de diferentes regiões, cada uma oferecendo algo único, propriedades físicas ou culturais. O pesquisador Richard Bevins
resumiu o Kosarik e a Shurish-Amtiu conquista ao afirmar que eles identificaram as impressões digitais químicas de uma das pedras mais famosas do planeta. E aquelas impressões digitais apontavam para uma sociedade com rotas comerciais complexas e organização sofisticada. Mas a história da sofisticação de Stonehenge torna-se ainda mais vívido quando a acústica entra em cena. Em 2020, o engenheiro acústico Trevor Cox e sua equipe na Universidade de Salford realizou a análise acústica mais detalhada, a recriação de Stonehenge mais semelhante à que já foi tentada. Eles construíram uma réplica precisa na escala de 1:12, modelo usando pedras impressas em 3D que combinam o acordo original com precisão excepcional, e eles posicionaram este modelo dentro de especialmente, câmara acústica construída. Esta permitiu que eles testassem como as vozes, instrumentos e sons ambientais comportou-se dentro da estrutura sem interferência do ruído moderno. As gravações revelaram que Stonehenge criou um som completamente único, ambiente. O interior produziu uma reverberação de pouco mais da metade, uma segunda, enriquecendo a qualidade de vozes e ampliando o impacto de música. Enquanto o mesmo efeito desaparecia, imediatamente fora do círculo, o monumento gerou uma acústica contida, mundo que os visitantes antigos não encontraram em qualquer outro lugar em suas vidas cotidianas. As casas neolíticas eram silenciosas. Paisagens abertas dispersam o som rapidamente, e as florestas o absorveram. Dentro, Stonehenge, até mesmo a fala simples se tornou mais cheio, mais poderoso e mais rítmico. Instrumentos criaram vibrações que pareciam envolver o ouvinte. A ausência de eco foi ainda mais reveladora. Apesar das grandes superfícies de pedra, não havia reflexos nítidos. O interior, as pedras interrompiam o som vindo do exterior. Anel. Eliminando completamente os ecos e criando um som perfeitamente controlado. Espaço que não foi resultado de aleatoriedade. Construção. Apontava para deliberado. Engenharia. Rupert Till, um especialista em acústica. Pesquisador e musicólogo. Expandido. Este trabalho através do estudo das propriedades de as próprias pedras azuis galesas. Algumas dessas pedras têm um brilho metálico, tons quando atingidos, e a região que eles vêm de é conhecido como Minekloki, significa pedras que tilintam. Sua modelagem mostrou que o arranjo de pedras também produziam baixa frequência. Ressonância. Uma vibração interna profunda conhecida como infrasom, que fica abaixo do nível de audição consciente. As pessoas não ouvem essa frequência, mas sentem isso como uma sensação física que pode produzir admiração, inquietação, tristeza ou até mesmo medo. Quando todas as descobertas foram combinadas, a implicação a pesquisa tornou-se clara. Stonehenge fez muito mais do que amplificar o som ou embelezar. Música cerimonial. Seu design permitiu para gerar e manter baixa frequência, vibrações que interagiram com o corpo humano. Os pesquisadores concluíram que o monumento foi projetado para criar uma experiência sensorial poderosa. Alguém capaz de influenciar emoção e percepção em grande escala. Pode ter servido como um controle, ambiente onde o ritual moldado pelo som, crença e o estado psicológico de aqueles que entraram no círculo. E quando você combina o transporte avançado, redes reveladas pelo Alterone, com a acústica projetada, demonstrada por Jens Dos, os experimentos de Salford, uma consistência, a imagem começa a se formar. Stonehenge nunca foi apenas um círculo de pedras. Era um ambiente projetado com precisão criado por pessoas com muito mais conhecimento, coordenação e capacidade de engenharia do que a história outrora lhes permitiu. O monumento foi construído para ser vivenciado, visto, ouvido e sentido. E esta seção da pesquisa mostra exatamente até que ponto essa sofisticação realmente desapareceu. O gatilho celestial. Isso foi o momento em que o artificial, a análise da inteligência mudou de detecção de padrões impressionante para algo ainda mais perturbador. O sistema cruzou a localização exata das pedras com mapas estelares reconstruídos de aproximadamente 5.000 anos atrás.
Todos já sabiam que Stonehenge estava alinhado com os solstícios. Mas a inteligência artificial detectou um alinhamento muito mais sutil. Ele não seguia a trajetória do Sol ou da Lua. Apontava diretamente para uma única região matematicamente vazia do céu. Quando o sistema comparou esse alinhamento com antigas configurações celestes, calculou uma probabilidade muito alta de que o posicionamento fosse intencional. A inteligência artificial só podia apresentar a geometria, a localização e a probabilidade. Não podia sugerir um propósito. A questão do significado do alinhamento cabia inteiramente à equipe de pesquisa. Quando os pesquisadores examinaram os mapas de padrões produzidos pela inteligência artificial, as implicações se tornaram mais complexas. O desenho já não se assemelhava a um círculo cerimonial. A estrutura assemelhava-se a um projeto concebido com uma função específica em mente: a inteligência artificial. Então produziu um segundo modelo, desta vez focado na acústica. Este mostrou que as pedras formavam uma câmara de ressonância natural, capaz de amplificar sons graves e profundos. A inteligência artificial simplesmente relatou o comportamento físico das pedras. A interpretação ficou a cargo das equipes. Para os pesquisadores, a geometria e as propriedades acústicas sugeriam a possibilidade de uma ferramenta, uma estrutura, que pudesse influenciar como uma multidão reunida se sentia, reagia ou se submetia sob as condições adequadas. Isso levou a equipe a uma questão mais fundamental. Quem poderia ter projetado algo tão complexo? E por que alguém se daria ao trabalho de fazê-lo? Durante gerações, a crença popular era de que Stonehenge representava a união. As pessoas imaginavam grupos distintos de toda a antiga Grã-Bretanha se unindo para construir um monumento comum. Era uma interpretação esperançosa. No entanto, assim que a inteligência artificial absorveu todo o registro arqueológico e realizou simulações de organização social, um quadro diferente surgiu. O sistema indicou que uma estrutura que exigisse essa precisão, essa quantidade de trabalho e essa duração de construção era estatisticamente improvável de ter sido criada por tribos dispersas, trabalhando em cooperação. Os cálculos matemáticos apontavam para uma autoridade fortemente centralizada, capaz de comandar, organizar e sustentar forças de trabalho massivas ao longo de múltiplas gerações. A inteligência artificial não descreveu a natureza dessa autoridade. Não afirmou que se tratava de um império ou reino. Simplesmente mostrou a escala de coordenação necessária. As interpretações subsequentes vieram da equipe de pesquisa. Se tal hierarquia centralizada existisse, então as pedras transportadas de regiões distantes não seriam símbolos de unidade, mas sim sinais de controle. Poderiam ter sido tributos de grupos subordinados, ou materiais extraídos à força. O que a equipe observou foi uma sociedade na qual uma pequena elite conhecedora dirigia o trabalho de milhares, baseando-se em sua compreensão de astronomia, geologia, som e psicologia humana. A inteligência artificial jamais afirmou que o medo mantinha esse sistema. Jamais indicou que Stonehenge fosse uma arma. Essas foram inferências humanas extraídas das duras realidades matemáticas do projeto. O que permaneceu indiscutível foi o custo humano. A inteligência artificial estimou que a conclusão do monumento exigiu o trabalho de milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Revelou uma estrutura que exigiu sacrifícios extraordinários da sociedade que a construiu. Não havia sinais de campos de batalha ou guerras em larga escala. Não havia fortalezas. Havia apenas uma organização perfeita e silenciosa. A inteligência artificial expôs a estrutura. A equipe de pesquisa forneceu o significado. Juntos, eles revelaram o esboço de uma sociedade que possuía conhecimento e poder extraordinários. E em algum lugar dentro dessa união de pedra, som e céu residia o propósito que nenhum algoritmo poderia explicar completamente. A última pergunta pertencia inteiramente à imaginação humana. Para que evento eles estavam se preparando? E, de forma ainda mais sinistra, que presença eles esperavam que chegasse? A parada lunar. Em janeiro de 2025, algo extraordinário aconteceu. Algo que ocorre apenas uma vez a cada 18,6 anos. Chama-se Parada Lunar Significativa. E proporcionou a primeira oportunidade real em quase 2 décadas para testar se Stonehenge
foi projetado para monitorar eventos lunares. De abril de 2024 até meados de 2025, pesquisadores das universidades de Oxford, Leicester e Bournemouth, juntamente com o English Heritage e a Royal Astronomical Society, realizaram observações sem precedentes em Stonehenge. O Dr. Fábio Silva, professor sênior de modelagem arqueológica na Universidade de Bournemouth, explica: esperava-se que a Lua se alinhasse com o retângulo de pedra da estação 2 vezes por mês, aproximadamente entre 20 e 24 de fevereiro e novembro de 2025. As pedras das estações, 4 megalitos que formam um retângulo ao redor do círculo de pedras principal, parecem se alinhar precisamente com as posições mais extremas da Lua durante a parada lunar. O professor Clive Ruggles, da Universidade de Leicester, afirmou: as 4 pedras das estações se alinham com as posições extremas da Lua, e os pesquisadores debatem há anos se isso foi deliberado e, em caso afirmativo, como isso foi conseguido e qual poderia ter sido seu propósito. Eis o que torna isso perturbador. Durante um período de grande paralisação lunar, a Lua nasce e se põe em posições no horizonte que o Sol nunca alcança. Para as comunidades agrícolas que acompanhavam os ciclos solares para o plantio e a colheita, ver a Lua se estender além dos limites do Sol teria sido profundamente significativo. Talvez indicando quando a divindade lunar era mais forte que a solar, o que acontecia apenas a cada 19 anos, aproximadamente, o grande fenômeno da parada lunar teria sido um evento geracional, narrado em histórias transmitidas oralmente de geração em geração. O fenômeno pode ter marcado grandes celebrações de significado religioso, espiritual e social, mas há algo mais sombrio aqui. Os 56 buracos de Aubrey, crateras no talude onde restos cremados foram encontrados, correspondem ao ponto mais ao sul do nascer da Lua, durante a parada lunar. Mais perturbador ainda é o fato de muitas cremações estarem concentradas na parte sudeste de Stonehenge, perto de 3 fossas que provavelmente outrora abrigavam postes de madeira e que parecem estar alinhadas com o nascer da Lua mais ao sul, durante um importante período de parada lunar. Quando as famosas pedras gigantes foram colocadas inicialmente por volta de 2005 a.C., os antigos construtores posicionaram as 4 pedras da estação exatamente neste local. O eixo maior do retângulo formado por essas pedras pode estar alinhado com o ponto mais ao sul do nascer da Lua. Seria essa precisão astronômica, devoção religiosa, ou estariam marcando algo completamente diferente? Um evento cósmico recorrente que exigia preparação? A doutora Amanda Chadbourne, do Kellogg College de Oxford, observou: queremos entender um pouco como era vivenciar esses nasceres e pores da Lua extremos, e testemunhar seus efeitos visuais nas pedras, por exemplo, padrões de luz e sombra. Heather Sabir, curadora sênior do English Heritage para Stonehenge, observou que algumas das pedras azuis captavam lindamente a luz do luar, o que pode ter influenciado sua escolha para o monumento. A hipótese da IPES torna-se, de repente, menos teórica. Se Stonehenge foi projetado para acompanhar um ciclo cósmico recorrente e se gera um poderoso infrassom quando ativado acusticamente, então a parada lunar de 2024 a 2025 pode representar a primeira vez na memória recente em que todas as funções do monumento poderiam, teoricamente, ser ativadas simultaneamente. A teoria da unificação. Em dezembro de 2024, o arqueólogo Mike Parker Pearson, da UCL, publicou um estudo inovador sugerindo que os construtores de Stonehenge não eram apenas místicos ou astrônomos, eles eram arquitetos políticos. Segundo sua pesquisa, muitas das pedras vieram de regiões muito distantes umas das outras, na Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e no sul do país. E essa aparente abrangência geográfica não foi por acaso. Em vez disso, Parker Pearson argumenta que o monumento foi concebido como um símbolo de unidade, unindo comunidades distantes em um período de grandes transformações sociais. Baseando-se em décadas de pesquisa de campo, ele sugere que esse projeto de unificação coincidiu com o aumento do contato com a Europa, vindo de lugares como a atual Alemanha e os Países Baixos, um período em que mudanças culturais e genéticas varriam as ilhas britânicas. Sob essa perspectiva, Stonehenge pode ter servido não apenas como um centro religioso ou astronômico, mas também como um símbolo de ancestralidade compartilhada, unindo o povo da ilha por meio da pedra.
Na visão de Parker Pearson, não se tratava apenas de uma construção para a adoração. Era uma construção para a aliança, para a identidade. E se sua teoria estiver correta, o propósito de Stonehenge era tão ousado e deliberado quanto sua arquitetura, político, social e eterno. É aqui que tudo converge e, honestamente, é difícil de compreender completamente. Temos uma máquina ancestral construída por uma misteriosa classe dominante, projetada para gerar medo e ansiedade, apontada para um ponto escuro no céu. A última questão que a EA abordou foi a principal. Por quê? Qual era o propósito final dessa empreitada colossal? A inteligência artificial analisou cada dado fornecido. Identificou os alinhamentos celestes precisos do monumento, suas propriedades acústicas e as assinaturas geológicas das pedras. A EA calculou que o layout de Stonehenge possui um alinhamento estatisticamente significativo com um único ponto no céu e que a disposição das pedras produz um som focalizado de baixa frequência. Essas foram descobertas brutas baseadas em geometria, física, acústica e geoquímica. A EA não especulou sobre propósito ou intenção. As implicações dessas descobertas, no entanto, ficaram a cargo da equipe de pesquisa. Observando os dados, a equipe notou que a combinação de alinhamento celeste, acústica ressonante e seleção específica de materiais poderia ser interpretada de diversas maneiras. Uma possibilidade é que os construtores tivessem a intenção de criar uma estrutura capaz de amplificar ou interagir com fenômenos naturais. Outra hipótese é que o design do monumento pode ter influenciado a percepção e o comportamento humanos quando reuniões ocorriam dentro do círculo de pedras. A IA também identificou padrões que sugerem que esses efeitos podem ter sido sincronizados com eventos cósmicos recorrentes. Além disso, qualquer sugestão de proteção, rito amplificação, chanso ou rituais ou avisos foi inteiramente interpretação dos pesquisadores, com base no estudo dos resultados da IA. A IA simplesmente forneceu os dados. Os humanos construíram a narrativa. Ao separar a análise objetiva da IA da interpretação humana, a equipe pôde explorar toda a extensão do uso que o monumento poderia ter tido, sem atribuir imaginação ou intenção à própria IA. Então, onde isso nos deixa? De acordo com a IA, Stonehenge não é um santuário primitivo. É uma máquina sofisticada. Sua acústica é mensurável. Seus alinhamentos celestes são intencionais, e suas pedras foram escolhidas com um propósito, como se cada uma fosse um componente de um sistema maior projetado para se ativar. A recente parada lunar confirmou alinhamentos que os pesquisadores ainda estão analisando. Mas se Stonehenge realmente é uma contagem regressiva que acompanha os ciclos cósmicos, o que acontece quando ela chega a zero? As pedras estão enviando uma mensagem. A verdadeira questão é: estamos prontos para ouvi-la? Obrigado por assistir. Se você gostou desta análise profunda de um dos maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal. Temos muitos outros enigmas antigos esperando para serem explorados. E lembre-se, o passado não é tão primitivo quanto pensávamos. Às vezes é muito mais avançado do que nós.